O mundo como a gente conhece está desaparecendo. É sobre isso que eu quero pensar hoje. Sobre essa palavra. Desaparecer. Oi, eu sou a Lia. Eu trabalho com escrita abstrata e poesia. Pensar a palavra sempre fez parte do estudo da poesia. Mas, na vanguarda da poesia concreta, na segunda metade do século XX, os poetas começaram a pensar como seria a estruturação de uma palavra. Os poetas começaram a pensar a composição dos poemas não através do sentido, do sentimento e da sensação, e sim a partir da estruturação das palavras. Como é que uma palavra se mantém de pé? Qual é a sustentação corporal que estruturam as letras que compõem uma palavra? Na minha última newsletter, eu publiquei um texto falando sobre a composição do trabalho da Mira Schendel, analisada pelo filósofo e pensador e escritor Wilhelm Flusser. A Mira e o Flusser acabaram se tornando muito próximos porque eles gostavam de pensar sobre o discurso. Flusser escreveu e pensou muito sobre as teorias da comunicação. Ele foi um dos principais pensadores que ajudou a gente a entender o que é o campo da comunicologia, justamente porque ele pensava sobre a mediatização da comunicação, ou seja, como é que a gente compreende e concebe a informação que chega pra gente através de diversos tipos de mídia. Como é que a tecnologia influencia na nossa compreensão de todas as informações que estão chegando pra gente? E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque a tecnologia normalmente é compreendida pela maioria da população como algo que advém de aparelhos tecnológicos. O celular, o computador, os óculos de realidade aumentada, a inteligência artificial. Mas na verdade, a tecnologia vem de um outro lugar. Para entender o que é tecnologia, eu gosto de usar um exemplo que para mim é bem visual e me ajudou demais a compreender o que é de fato isso quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. Vamos pensar no ser humano lá no comecinho da história, onde ainda não existia nada. Primeiro, a gente bebia água do rio diretamente com as mãos. Depois, a gente entendeu que se a gente usasse uma folha de bananeira, ia vir mais água. Depois, a gente entendeu que se a gente pegasse um coco seco, ia vir mais água ainda. E aí, a gente criou uma cumbuca. Portanto, a tecnologia é sempre algo que está no nosso pensamento e na nossa experimentação para que a gente possa encontrar novas formas de articular e melhorar a nossa própria vida. Muito bem, então, Wilhelm Flusser foi um pensador que era completamente afetado e atravessado pelas visões e observações que ele fazia ao redor da comunicação e como isso tudo afetava a nossa compreensão cognitiva do mundo. Não é à toa que ele escreveu muito sobre a diferença entre as imagens tradicionais e as imagens técnicas, mas esse não é o foco do vídeo. Quando ele encontra Mira Schendel, que é uma grandíssima e muito importante artista contemporânea, ele se depara com o desaparecimento da escrita. E isso traz para ele inúmeros tipos de pensamento que ele vai analisar através das escolhas materiais que a Mira Schendel utilizava para compor as suas obras. O Flusser fica um pouco chocado com esse encontro porque a Mira Schendel coloca ele de frente com questões que ele estava estruturando de uma forma muito lógica e de repente ele encontra uma artista que quebra completamente com o conceito do que ele pensava que era a comunicação escrita. Por quê? A escrita se baseia na construção de imagens. Mas a Mira Schendel trabalha exatamente o oposto. Ela não parte de uma imagem para chegar num conceito. Ela parte do conceito para chegar numa imagem. E isso deu um nó na cabeça dele. Até onde o Flusser tinha essa noção da escrita, a escrita era uma coisa que dominava a consciência da imagem. Ou seja, era da escrita que nasciam as imagens. Não é à toa que toda escrita, seja ela na poesia ou na prosa, cria imagens do nosso inconsciente, como, por exemplo, os olhos de ressaca que Machado de Assis deu para Capitu.
Nunca mais essa imagem sai do inconsciente coletivo. A gente escuta essa expressão, olhos de ressaca, e automaticamente a gente lembra da história inteira que o Machado de Assis escreveu, que nem era tão legal assim. Era uma história meio boba, mas ela se tornou muito importante por causa desse destaque imagético de uma pequena história boba. O Machado de Assis cria imagens lindas. Então, a escrita estava sempre em função desse modo de compor imagens. Só que quando Flusser encontra Mira Schendel, isso cai por terra completamente, porque ela não utiliza a escrita desse modo de criação. Ela faz o oposto disso. Junto com o desenvolvimento da vanguarda da poesia concreta, os trabalhos da Mira vão se atualizando cada vez mais rápido e ela vai se utilizar também dessa noção de estruturação das palavras para compor os trabalhos dela. E isso também atravessa o Flusser, porque ele começa a articular a crítica de arte. E foi através do trabalho da Mira Schendel que ele conseguiu compreender uma coisa que mudou completamente o modo como ele pensava a comunicação. Ele passa a não utilizar mais a análise da escrita como algo de completa importância. Ao invés disso, ele passa a prestar atenção em todos os materiais que a Mira escolhia para realizar o trabalho dela. Então ela utiliza a transparência, a opacidade, o significado, o discurso e o conceito. Ótimo, mas por que eu tô falando tudo isso se eu abri o vídeo falando que o mundo como a gente conhece está desaparecendo? E mais ainda, o que isso tem a ver com a pesquisa da escrita? Justamente porque pensar sobre a estrutura dessa palavra, desaparecer, demanda que a gente crie estratégias criativas para conseguir lidar com ela. Dentro dessa perspectiva do trabalho da Mira Schendel e da análise do Flusser, essa coisa da transparência me deu um estalo para colocar essa palavra desaparecer em um outro lugar, realocar ela, mudar ela de posição, conseguir pensar um novo sentido para essa palavra. Porque é claro, quando a gente escuta essa palavra desaparecer, a gente tem uma sensação de assombro. As primeiras coisas que a gente pensa são sobre tragédia, são sobre medo, são sobre angústia, ansiedade. E aí eu comecei a pensar sobre todas essas transmutações que a gente precisa articular o tempo todo para conseguir realocar certos tipos de significado dentro da nossa vida de uma nova forma. Cidades inteiras estão desaparecendo. E o que a gente vai fazer com isso? Hoje, do modo que a gente articula a palavra desaparecer, ela fica o tempo inteiro num lugar que é incômodo. Mas se a gente conseguir transformar a palavra desaparecer, que é opaca, em transparente, e conseguir atravessar ela de um modo a mudar ela de lugar, mudar a compreensão da própria estrutura da palavra mesmo, talvez a gente possa começar a criar essas estratégias criativas para realocar esses sentimentos que se tornam paralisantes, que deixam a gente diante da impotência da vida por completo, sabe? Se ao invés da gente encarar o desaparecimento como uma coisa que vem da angústia, que vem do desespero, que vem das coisas ruins, talvez a gente possa articular algum tipo de pensamento que nos ajude a entender como é que a gente faz para essa política que está hoje atuante no mundo desaparecer, por exemplo. Se a gente escolher ouvir, pensar, articular e falar esse verbo de uma outra forma, talvez a gente consiga criar novas estratégias criativas para lidar com esse tipo de coisa que tem acontecido no mundo. A consciência da escrita, da palavra, do discurso e do conceito pode fazer com que a gente que quer continuar vivo consiga se reorganizar para transformar esses verbos, que são sempre ações, em outras coisas. A gente quer que os nossos filhos continuem vivos, que os nossos pais continuem vivos, que as pessoas que a gente ama continuem vivas. E para isso é preciso pensar um futuro. E para isso é preciso transmutar os verbos de lugar e
compreender melhor quais são as escolhas que nós mesmos, enquanto população que tem desejo de vida, está fazendo para mudar isso. Por exemplo, agora vão começar as eleições e talvez tudo o que esteja acontecendo através desse desaparecimento faça com que a gente olhe com mais cuidado para as pessoas que a gente vai votar. Se a gente vai escolher alguém que tem estratégia de combate às guerras, por exemplo, que é uma coisa eminente, que está na nossa cara o tempo inteiro. Se são pessoas que têm planos estratégicos para lidar com catástrofes climáticas que não vão parar de acontecer. Se a gente conseguir ver esse verbo desaparecer com essa consciência de atravessamento, talvez a gente possa começar a enxergar ele como um verbo mesmo, como uma ação. Porque sim, todo verbo é ação, mas parece que a gente esquece disso com uma constância que é quase desnecessária. Só que o mundo, como a gente conhece, não vai parar de desaparecer.